Bom dia, amados irmãos, todos vocês que aqui estão no templo da Primeira Igreja Batista no Andaraí, a Rua Leopoldo 71, e a todos que estão em sua residência ou em seu local de trabalho, participando desse momento de culto, elevando nossos corações ao Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Sejam todos muito bem-vindos, e eu peço que você compartilhe, convide pessoas para entrar junto com você nesse momento, por meio do Facebook, para que possam estar juntos conosco, adorando ao Senhor. Faça isso agora, use o seu celular para isso, compartilhe, convide amigos para ouvir a palavra de Deus, para esse momento de adoração. Não esqueça, essa é a missão que Deus deixou para nós, espalhar a santa palavra dele. Amém? Bem, amados, nós vamos iniciar louvando ao Senhor. O nosso coração está alegre, porque o Senhor nos ama e deu o Filho dele por nós. Graças a ele, nós somos salvos, remidos, perdoados. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Por isso que não existe nada melhor do que ser amigo desse Deus tão amoroso. Ele te convida hoje para você ser amigo dele, ok? Vamos ficar de pé e vamos louvar. Amigo de Deus. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Melhor, nada melhor, nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz.
Vamos orar. Eu peço ao irmão Renato Ormon que ore para nós, oração de louvor. Pai, obrigado por mais esse momento que podemos estar aqui reunidos em Teu nome. Obrigado porque temos liberdade para nos comunicar contigo, nos conectarmos a Ti, para ouvir a Tua voz e para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para Te adorar. E esse culto seja somente para Ti. Receba os nossos corações, receba as nossas vidas, tudo que estivermos cantando aqui, toda a palavra pregada, toda oração, tudo é para Ti, tudo vem de Ti, tudo é por Ti. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno, só Tu és digno de receber. Teu nome seja louvado nesse lugar, Teu nome seja engrandecido aqui, Senhor. Esse que nós colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos continuar louvando ao Senhor agora por meio da leitura da Santa Palavra de Deus, conforme está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja da cidade de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos juntos, conforme está projetado? Leiamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Essa é uma grande verdade. O Senhor nos conforta, nos consola, trabalha dentro de nós, para que nós sejamos instrumento dele, para abençoar outros e levar esse consolo, esse conforto, essa mensagem de esperança a outras pessoas. Primeiro temos que experimentar Deus, para termos autoridade para falar dele às outras pessoas. E ele nos conforta e nos consola nos momentos difíceis. Transforma nossas realidades. Por isso estamos aqui, para louvá-lo, para adorá-lo. E vamos continuar louvando, Filho de Deus. Cantemos. Filho de Deus,
Continuemos louvando a esse Deus. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que fala sobre esse Deus poderoso, esse Deus que nos dá graça. Vamos ler juntos? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos instrumentos de bênção para o nosso próximo, e Ele nos abençoa para isso, não é? Vamos continuar agora nesse momento de consagração. Se você deseja colocar diante do altar, se você já se preparou para isso, em gratidão e com alegria, consagrar ao Senhor parte de tudo que Ele te dá, são os dízimos e as ofertas. Eu quero dizer que 100% de tudo que você é e de que você tem, foi dado por Deus. Cada célula, cada neurônio, esse ar que você respira, as capacidades que Ele te deu, tudo é dele. Nada é teu, nós somos pó. Os recursos financeiros, tudo é dele. E tudo deve ser para a glória dele. Tudo é dele. Você não tem absolutamente nada. Ele deixa para você administrar, o seu mordomo dele. E agora é um momento que de tudo que você tem dele, você devolve para o sustento da obra dele. Sustento dos missionários e da propagação do evangelho por meio da sua igreja. Esse é o momento. É um momento de adoração, de louvor, de consagração, de alegria por ter a bênção maior, que é a salvação. Enquanto estivermos cantando, você que se preparou para isso poderá fazê-lo. Nós vamos cantar esse grande hino, um hino lindo, maravilhoso, grandioso és tu. Cante com todo o coração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação,
Vamos orar. Eu convido a irmã Diaconisa Amélia, por favor, minha irmã. Convido as criancinhas para virem à frente. A irmã Amélia vai orar também pelo culto infantil, pelas líderes que estão ajudando, a irmã Sara, e também pelos aniversariantes. Maria Isabel, se tiver presente e desejar vir à frente, pode vir. Maria Isabel Cavalcante, Priscila Matos Crisóstomo, Maria Eduarda de Souza, Amanda Melo da Silva, Luana Pietra. E o casal Leopoldina e José Beleza, 59 anos, bodas de cereja. Podem vir à frente, criancinhas, nosso ministério infantil, essas joias preciosas, essas joias preciosas. Vamos orar, queridos? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque grandioso és Tu, em cada instante da nossa vida, em todos os momentos, guiando, dirigindo, tomando a frente, escrevendo a nossa história. Muito obrigada, porque grandioso és Tu na nossa vida. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida que fielmente devolve a Ti o que te pertence. Derrame, Senhor, sobre cada um as Tuas mais preciosas bênçãos, suprindo suas necessidades, Senhor, louvando e honrando esta fidelidade. Senhor Deus, queremos te suplicar pelos que não podem fazer porque estão desempregados. Abre uma porta de emprego para eles, Senhor, para que eles possam te cultuar com os seus bens. Obrigada porque temos esse momento para consagrar as nossas vidas diante de Ti. E nos colocamos, Senhor, no Teu altar, para Te servir, para sermos usados por Ti em todos os momentos, da forma que Tu queres, para o que Tu quiseres, no momento que Tu quiseres. Queremos Te apresentar, Senhor, no Teu altar também. Cada criança que está aqui, cada pai que pôde trazer seu filho até aqui. Abençoa, Senhor, esse culto que na linguagem deles vão prestar a Ti. Fala ao coraçãozinho de cada um deles. Queremos Te apresentar também, Senhor, os professores. Dê sabedoria, dê entendimento do que é lidar com eles. E o preparo, Senhor, para que possam transmitir para ele o Teu recado, Senhor, para cada coraçãozinho dessas crianças. Senhor Deus, queremos Te apresentar também cada aniversariante. Te agradecer por mais um ano que Tu permitiste que eles vivam. Derrama sobre eles também, Senhor, as Tuas bênçãos, e que eles possam celebrar esses momentos, ainda por muitos e muitos anos. Senhor Deus, queremos mais uma vez Te apresentar este culto, suplicando, Senhor, que Tu o recebas como cheiro suave. Nós oramos agradecidos e fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por favor, amados, podem se assentar. Bom culto para vocês. O cultão das crianças. Que é do lábio delas que saem os louvores que agradam a Deus. Bem, amados, eu queria chamar a minha amada e linda esposa, Silvia Jane Canogia Marques. Está com óculos aí, amor? Está com óculos aí? Tá? Vem cá, querida, para ler uma coisa para mim. Nós vamos iniciar esse culto lendo a pastoral do boletim. Por favor, pega o seu boletim. Houve um erro de impressão no boletim, eu gostaria de corrigir. E eu já mandei para os grupos da igreja pelo WhatsApp. Se você faz parte de algum grupo da igreja do WhatsApp, entra lá e clica, que lá está o boletim correto. É que alguns subtítulos a impressão não imprimiu no papel, então eu coloquei
nos grupos, na torre, grupo do Andaraí, né? Os pequenos grupos. Coloquei agora de manhã para algumas pessoas. Eu queria iniciar esse momento de palavra. E Deus falou ao meu coração sobre Pai. Pai me lembra 3 coisas: proteção, amor e influência. Proteção, amor e influência. Um acróstico. Pai, P, proteção, A, amor e influência. Uma liderança protetora, amorosa e influenciadora. São os pais que abençoam. Então você pode ver que em cima de cada parágrafo do seu boletim de papel está faltando as palavras protetora, amorosa e influenciadora, em cima de cada parágrafo. Se você quiser colocar caneta, pode colocar, mas eu já mandei para o WhatsApp, quem tem WhatsApp. Ok? E também o irmão Daniel, num esforço hercúleo com a sua equipe, está colocando também na tela. Eu peço à minha esposa, sabe por quê? Porque eu gosto de ouvir a voz dela. Sempre gostei. Desde quando ela tinha 14 aninhos, ela nem sabe. Então, eu vou pedir que ela leia para nós. Por favor, querida. Como nós somos casados, o microfone pode ser o mesmo, né? Não é verdade? Uma das coisas boas, né? Não tem distância social. Ainda bem, né, Gilmar? Então, vamos. Por favor, Mara. Pais que abençoam. Hoje, esqueci de falar uma frase aqui também, então vou voltar atrás. Pais que abençoam, em memória de Osiris Marques, bênção em minha vida. Hoje se comemora o Dia dos Pais. É um momento muito apropriado para refletir sobre esta importante responsabilidade que há de compartilhar o dom da vida, dando continuidade à espécie humana por meio dos filhos que são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Salmo 127, 3. Entretanto, ser pai vai muito além de ser apenas o progenitor, como qualquer animal. É uma missão espiritual, visando formar discípulos de Cristo. Desta forma, Deus espera que aqueles que se tornam pais sejam pais abençoadores, desenvolvendo uma liderança que se caracterize por ser basicamente protetora. Precisamos de pais que ensinem a seus filhos o caminho do Senhor, pois a proteção de sua família vai depender exatamente disso. Formar servos que temem e confiam no amor de Deus, pois a palavra assim nos garante. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, os que firmam a esperança no seu amor. Salmo 33, 18. Amorosa. A liderança paterna pode ser marcada pela graça, de modo que seus filhos percebam que são amados, não pelo que fazem, mas pelo que são. Ou seja, o olhar compassivo e misericordioso deve ser a base do relacionamento pais e filhos, assim como Deus faz conosco. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Salmo 145, 8. Influenciadora. Os pais devem ser fontes de felicidade para seus filhos, inspirando-os pela sua maneira íntegra de viver e pela prática de justiça de Deus, baseada no amor, abençoando as pessoas e testemunhando do Evangelho. Este é o caminho da bênção, pois o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Provérbios 27. Osiris Marques da Silva Júnior.
Pois bem, pai protetor, amoroso e influenciador ou inspirador, não é? Eu gostaria de refletir com você sobre isso nessa manhã, sobre os pais que abençoam, os pais que abençoam. Queria que você observasse essa imagem. Pai, certeza de um amigo para sempre. Pai, certeza de um amigo para sempre. Nós vivemos dias muito difíceis, muitos divórcios, muitos traumas familiares, gerando crianças, formando crianças com muitos traumas emocionais. E isso vem refletindo nos dias difíceis e cada vez mais difíceis no relacionamento dos filhos para com seus pais. Tanto o pai quanto a mãe. A família é a base da sociedade. É a primeira instituição criada por Deus. A primeira, família. E o ser humano só poderá viver dias felizes se entender isso. É um ministério, é um grande ministério. Nós jamais podemos imaginar que ser pai é apenas ser o progenitor, alguém que gera um filho como qualquer animal, qualquer mamífero. E tem pessoas que acham que isso é ser pai. Não, isso é ser progenitor. Há muitos que não se preparam. Interessante que o ser humano se prepara para tudo, não é? Você estuda, você faz cursos, se especializa, mas acha que já sabe como é ser pai. Sabe nada. Você aprendeu do seu pai? Às vezes nem sabe quem é seu pai. Ou seu pai foi um péssimo exemplo, e você fica copiando aqueles péssimos exemplos. Ser pai é um ministério, você tem que se preparar. Um ser humano é simplesmente a imagem e semelhança de Deus. Preciso dizer mais alguma coisa? Você recebe no seu lar um presente, uma herança, uma dádiva que veio de Deus. Eu vou falar e repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Porque vivemos dias muito difíceis, que existe toda uma campanha para a destruição dos valores familiares. Um ser humano que se desenvolve dentro do ventre da sua mãe, ela não sabe quando a concepção começou. Ela descobre com o tempo que está grávida. Ela não sabe. Porque é Deus quem dá vida. Não é a mãe nem o pai, não, é Deus. É Deus que vai formando as células, vai formando os órgãos. É Deus. Aquele bebê que está se desenvolvendo é de Deus. Não é da mãe, nem é do pai. E a ciência prova isso que eu estou falando, a ciência. Se você não sabe, eu vou repetir, já falei aqui mais de uma vez. Toda mulher grávida, o sistema imunológico dela cai. Por isso que é perigoso a mulher grávida sair nesse tempo de pandemia e se aglomerar, porque o sistema imunológico dela cai. Tem que cair. Porque aquele bebê que está se desenvolvendo dentro dela é um corpo estranho. Não é dela. Não é igual uma unha que você pode cortar e jogar fora. Não é. Não faz parte do teu corpo. Vocês estão entendendo? Ou quero que eu repita? Mas de tanto ouvir, é direito meu, é do meu corpo. Não é. É de Deus.
é de Deus. E esse bebê vem de Deus. E ele precisa, para o seu desenvolvimento saudável, de duas figuras. A figura feminina, que é a mãe, a mulher, e a figura masculina, que é o macho, que é o homem. Foi assim que Deus fez. Vocês não briguem comigo, tá? Briguem com Deus. Eu sou fiel ao meu Deus e sempre proclamarei a palavra de Deus. Temos que amar a todos, receber a todos, abençoar a todos. Essa é a missão da igreja. Mas não passar pano por cima do pecado, sob a desculpa que o amor é assim mesmo. O amor confronta o erro. Se você ama o seu filho, você confronta o erro dele e o disciplina com amor. Ah, deixa fazer assim mesmo. Que deixa fazer assim mesmo? Você ama seu filho? Está vendo que o que ele está fazendo é errado? Você não alerta? Ah, ele gosta de brincar na tomada elétrica. Ele gosta de botar tesoura ali, sabe? Você vai deixar? Ele gosta, só a faísquinha. Você vai deixar? Vai! Você não ama seu filho. Interessante, para essas coisas nós temos uma preocupação. E para a mente dele? Está faiscando lá, cheio de coisa que ele vê na internet e vê no celular. Hein? E a faísca aqui? Você não está preocupado, não é, pai? Não é, mãe? Pais que abençoam. Eu louvo muito a Deus pelo meu pai. Foi o meu amigo. O meu amigo. E as poucas vezes que eu ouvi a sua voz grossa, de homem, de trovão, de autoridade, me chamar, eu tremia. Porque eu sabia, fiz coisa errada. Estende a mão. Palmada. Eu imagino como o coração dele sofria, mas ele tinha que fazer aquilo. Tinha, e eu louvo a Deus por isso. Ele foi meu amigo. E eu era levado. Então, queridos, dando continuidade, eu gostaria de refletir com você um pouquinho. Vamos ver se eu consigo aqui, Daniel. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos esse texto tão conhecido que saiu dos lábios de Josué. Vamos lá? Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué falando para o povo de Israel. Pais que abençoa, exerce uma liderança protetora. Sabe, queridos, Josué falando para o povo de Israel. Fazendo uma rememorando, desde a vinda dos antepassados, lá da Mesopotâmia, além do Eufrates, naquela região onde as pessoas tinham seus ídolos, seus falsos deuses, de lá que veio Abraão, né? Terá, pai de Abraão, de lá que veio o povo de Deus. Depois no Egito, e agora em Canaã, conquistaram a terra. E esses povos todos cultuam a falsos deuses, imagens. Pois bem, ele faz essa recordação e diz assim: agora vocês decidem. Qual é o Deus que vocês querem servir? Mas uma coisa eu digo, eu sou líder da minha família.
E eu tenho a missão de ter uma liderança protetora. Eu sou pai. Eu tenho que proteger meus filhos. Pois eu quero dizer para vocês que eu e a minha família já decidimos. Eu e minha família, nós vamos servir e honrar a um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que não tem imagem, porque Ele é Espírito. É esse Deus que a minha casa, a minha família vai servir e vai adorar. Não preciso de imagem. É esse Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E hoje nós podemos dizer, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E se encarnou no próprio Filho, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Esse Deus, que foi à cruz por mim, e derramou seu sangue por mim. Esse Deus que sofreu por mim. Eu tenho que proteger meus filhos, minha família. É esse Deus que eles vão adorar. Eu coloquei mais 2 versículos sobre proteção, a liderança protetora, que é a responsabilidade dos pais. Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou o pai como cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. É isso que a Bíblia diz. Como tem faltado pais, cabeça de suas famílias. E diz Provérbios 14, 26, aquele que teme ao Senhor, possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Temer ao Senhor, como eu já disse, eu não me canso de repetir, não é ter medo do Senhor, é um pai amoroso, mas que tem todo o poder. É um pai que se encarna e dá vida por você, mas é Ele que tem o juízo. É Ele que disciplina. É um respeito, é um amor, um respeito amoroso. Você tem alegria da companhia desse pai, de estar de mãos dadas com ele, mas você não bate no rosto dele, nem zomba dele. Você teme ao Senhor. Você teme ao Senhor. E os pais que são assim, que louvam, que adoram com alegria, que os olhos brilham, quando fala desse Deus que transformou suas vidas por meio do Senhor Jesus Cristo, esses pais estão abençoando seus filhos, porque nós não conseguimos estar em todos os lugares, nós não somos deuses. É a graça de Deus que protege nossos filhos. É a graça de Deus. As influências na escola, no ambiente de trabalho, na vizinhança, sobre os nossos filhos. É a graça de Deus. Porque esses filhos veem nos pais como eles amam e temem a Deus. E o Salmo 33, 18, na mesma linha, diz assim, mas o Senhor protege. O Senhor protege. Não é você não, pode ser forte, atleta, faz ginástica, vive na academia, está fortão. Se mexer com meu filho, vai ter a ver comigo. Não é essa proteção, não. Isso não vale nada. E vai proteger seu filho é o Senhor. Com o Senhor ninguém brinca, não. Tocou no filho dele, esse é filho dele, que me honra, que me teme. Tira a mãozinha. Quem protege nossos filhos é o Senhor. As más influências, os maus caminhos, o Senhor dá um jeito, vai lá e tira ele de lá. Porque você ama o Senhor. Está vendo, Pai? O Senhor protege aqueles que o temem. E os que firmam a esperança no seu amor. Não existe temor sem amor. Temor, ter respeito com amor, temor. Aí é medo, aí não. Nem esse relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele. É de amor. Aliás, é o primeiro mandamento, amar a Deus
amar a Deus acima de todas as coisas. Inclusive acima do seu próprio filho. Acima do seu cônjuge. Que eu devo tudo a Deus. E quem ama a Deus, prioriza a sua família, seu cônjuge e seus filhos. Pois bem, pais que abençoam exercem uma liderança protetora. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Pais, vamos lá? Pais que abençoam exercem uma liderança protetora. Segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Por favor, Daniel. Voltam. Pais que abençoam. Isso é um acróstico. A primeira é protetora, como eu disse para vocês. E a segunda, vai para frente. Vai, Anderson, mais um. A segunda, enquanto ele está ajeitando lá, quero dizer para vocês. Isso, amorosa. Vamos ler juntos esse texto? Lucas 15, 20. Vamos lá? Todos juntos? A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Esse filho tinha abandonado a casa do pai, sabia? Esse filho desejava que o pai morresse, porque ele queria a herança, mas o pai estava vivo. Mas o pai respeitou o filho, entendeu, ele quer liberdade, ele quer experimentar o mundo, os prazeres da carne. E o pai disse, é essa a tua decisão? Pois bem, eu não estou morto não, eu estou vivo, mas eu vou dar essa herança para você. Deu o dinheiro da herança que cabia ao filho, repartiu. O filho pegou aquela bolada de dinheiro e foi para bem longe, não ficou para pertinho não, sob a supervisão do pai não, fugiu. E lá, muitos amigos, muitas mulheres, muitos prazeres. Só que chega um dia que o dinheiro acaba. Chama-se loucura. Loucura é isso. E quando o dinheiro acabou, coincidentemente, uma crise. Houve uma grande fome na região. Ele não tinha como trabalhar. Filho de um pai rico, desempregado, precisando de emprego. O único que ele conseguiu foi tratar de porcos, que era humilhante para um judeu. Humilhante. E lá começou a disputar comida com os porcos. Aí quando ele se viu nessa situação, caiu em si, ou seja, saiu da loucura. Cair em si significa isso. Deixar a loucura. Loucura. E ele caindo em si, decidiu, começou a refletir, meu pai é tão bom. O meu pai tem empregados que vivem tão bem, era um bom patrão, não explora seus empregados, todos têm comida de sobra, todos são felizes na fazenda do meu pai. E eu aqui passando fome. Eu vou voltar para o meu pai e pedir para ser empregado dele, ser um servo, um escravo dele. Começou a refletir. Sabe, queridos, a gente tem que pensar um pouquinho. Deus colocou isso aqui, ó, caixa craniana, aqui tem cérebro, para a gente refletir, não está vivendo a vida loucamente. Faça uma reflexão. Eu fiz a minha aos 25 anos, mudou minha vida. Mudou, transformou. Encontrei o caminho de volta para a casa do pai. E ele decidiu voltar. E quando ele volta para a casa do pai, o pai todo dia ia para a varanda, ficava olhando assim naquela curva, lá no final da reta tem uma curva. Será que meu filho volta hoje? Ficava olhando, com saudade do filho. Até que um dia, ele vê aquele filho voltando, magro, com a roupa rasgada, todo sujo, igual um mendigo.
E ele, quando viu, não se aguentou. Diz o texto que ele saiu correndo. Mesmo o filho estando longe, seu pai sai correndo, cheio de compaixão. Abraça o filho. Beija o filho. Beija o filho. Sabe, queridos, esse é o nosso exemplo de pai. É um pai que respeita as decisões dos filhos, mas que está com o coração sempre cheio de amor para ajudá-los. Pais que abraçam, que beijam seus filhos. Você abraça e beija os seus filhos? É muito importante. Não vou beijar meu filho, não. Porque ele tem que ser homem. Que ideia mais doida. É o contrário. É o contrário. Eu agradeço que meu pai me beijava. E eu beijo meus filhos. Os dois são homens. E já me deram 4 netos. Beija seus filhos. Não julgue seus filhos. Ah, tá vendo? Você pegou meu dinheiro e gastou todo com as mulheres? Vem cá, se ajoelha aqui. Pede perdão. Eu não te falei. Sabe esse negócio de eu não te falei? Isso é horrível. Você vai dormir aqui, ó, na varanda. Depois você vai dormir lá com os empregados. Quem sabe um dia você vai poder entrar na casa e dormir no seu quarto de volta. Até você pagar todo o dinheiro que você gastou, você vai trabalhar muitos anos. Sabe a lei do toma lá da cá? Que tem muitas ideologias religiosas que acreditam nisso. A lei da causa e efeito é. Muitos que acreditam nisso. O Deus para essas pessoas é assim. Não é um Deus que desce, vai lá correndo, abraça e beija, não. Não é um Deus da graça, não. Pois o que os seus filhos querem ver em você é um pai que lidera de forma amorosa, com seu coração cheio de graça. Eles são jovens, imaturos. E o Salmo 145, 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, ou seja, cheio de compaixão. O coração dele está no nosso coração, paixão, junto com o nosso coração, sofrendo conosco, compaixão, paciente. Tem pai muito brabo, que não tem paciência, xinga o filho, bate no filho com nervosismo, com violência, bate na mesa, quem manda aqui sou eu. O que você está formando? Qual é o ser humano que você vai formar dessa maneira? A sua liderança tem que ser marcada por ser uma liderança amorosa e uma disciplina amorosa, como Deus faz conosco. E transbordante de amor. Transborda, não é um amorzinho, não, transborda de amor. E quem ama a disciplina, quem ama confronta o erro, quem ama aconselha, quem ama compartilha, quem ama dá tempo de qualidade para seus filhos, sai com eles para caminhar, para correr, para ir a um estádio de futebol. Normalmente o filho segue o time do pai, os meus todos seguiram. Interessante, né? Vamos lá torcer juntos? Vamos pescar juntos? Eu me lembro, certa feita que um filho meu estava passando por um momento difícil, era um jovem, tinha desmanchado um relacionamento, estava choroso. Eu falei: filho, vamos correr, fazer um Cooper? E fomos correndo. Ele falando, chorando, a gente correndo juntos. Não era aquela moça para ele. Sabe, queridos, pais que abençoam, exerce uma liderança amorosa. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Pais que abençoam, exercem uma liderança amorosa. E agora,
Por favor, o próximo. O homem justo, vamos ler juntos Provérbios 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Vida íntegra, honesto, correto, verdadeiro, integridade. Não é hipócrita, fiel à sua esposa. Não tem coisa mais destrutiva do que a infidelidade conjugal. Amigos não se traem. Amigos não se traem. Um homem assim não inspira coisíssima nenhuma, não tem uma vida íntegra coisíssima nenhuma. Violento para com a sua esposa. Como tem crescido os crimes de violência contra as mulheres e o feminicídio. Numa época que as pessoas são mais esclarecidas, com tanta tecnologia, era para ser melhor, né? Mas é o ódio, a insegurança, são crianças que lá na infância não tiveram lá estruturado, chegam adolescentes e adultos, nunca receberam não, sempre deram tudo o que eles queriam, os verdadeiros príncipes e princesas, não sabem enfrentar frustrações. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu acho interessante, teve um dos meus filhos, que eu falei com a minha esposa, querida, vamos hoje dar uma prova para o nosso filho? Vai ser difícil. Frustração. Vamos. Aí nós sempre que íamos a um supermercado, compramos um brinquedinho, como fosse hoje assim, R$10 para ele. Naquele tempo tinha brinquedo barato, viu, irmão? Era um brinquedinho, os carrinhos. Aí chegou nesse dia, eu falei, querido, o papai hoje não vai comprar não. Ah, mas eu quero, eu sei que você quer, mas papai hoje não vai comprar. Por quê? Não tem que perguntar por quê. Papai não vai comprar. Você não tem que estar dando explicação. Tem coisa que você tem que dizer. Não. Por quê? Não. Aí ele foi para o chão. Ficou rodando, fez pirraça. Tem um bumbum muito gordinho, eu abaixei assim um pouquinho e 2 dedinhos assim, pim. Eu nunca tinha feito isso, ele... Só. É doloroso? É. É necessário? É. Frustração. Pais justos, vida íntegra. Olha o que diz o profeta Jeremias. Mostras bondade, falando sobre Deus. O profeta Jeremias, falando com Deus em oração. Senhor, tu mostras bondade até 1000 gerações. Ou seja, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus não tem limites, irmãos. Mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Esse versículo faz a gente tremer, não faz? Não faz a gente tremer? A responsabilidade dos pais. Quando um pai trai a sua esposa, é violento com a sua esposa, é injusto, é infiel. Esses pecados deixam uma herança espiritual, uma influência negativa sobre seus filhos. Não é só herança biológica. Não é só herança emocional do ambiente. Tem uma herança espiritual. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O pior que seja a herança espiritual deixada pelos seus pais. Existe um Cristo que nos liberta de todas as maldições. Todas. Você pode decidir entregar sua vida a Cristo, o libertador. E a partir daquele momento, as maldições ou influências espirituais são quebradas e anuladas. Você não teve um pai abençoador, mas pelo contrário, amaldiçoador que te abandonou. Você pode ser uma bênção. Se você decidir entregar sua vida a Jesus. Ser servo dele. Você corta toda a maldição, toda a influência contrária. Porque cada um vai dar conta das suas decisões. A alma que pecar, esta morrerá.
Não bote culpa no seu pai. E quando Cristo entrar no seu coração, você vai olhar para o seu pai, vai olhar para sua mãe, com um olhar de misericórdia, e vai pedir perdão por eles ao Pai, sabia? Deus, perdoa meu pai, ele não te conheceu. Hoje eu te conheço. É a cura da alma, é a alegria de volta ao seu coração. Mas pais, que responsabilidade espiritual você tem sobre seus filhos? Encaminhá-los, ensiná-los, como diz a palavra, nos caminhos do Senhor. E Provérbios 17:6, os filhos dos filhos, os netos, são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Será que os seus filhos, depois que você morrer, partir, no dia dos pais, vai se lembrar de você como alguém que deixou marcas e não manchas? Deixe marcas, não deixe manchas na vida dos seus filhos. Mas nunca é tarde, se você está vivo, não é? Nunca é tarde para fazer uma autocrítica e diante de Deus pedir perdão. Eu já fiz isso. Já pedi perdão por algumas coisas que eu fiz aos meus filhos. Nunca é tarde de se reconciliar, porque isso vai valer muito. Pais que abençoam, exerce uma liderança inspiradora. Vamos juntos? Pais que abençoam, exercem uma liderança inspiradora. Uma influência positiva, abençoadora, inspiradora. Então queremos terminar fazendo esse resumo. Pais que abençoam, exercem uma liderança, primeiro, protetora. Segundo, uma liderança amorosa. Terceira, uma liderança inspiradora. Pai. Esse é o acróstico que eu queria trazer nessa manhã para os irmãos. De forma resumida, o tema é muito amplo e eu não quero entrar em detalhes. Procurei ser bem sintético, para que os pais aqui presentes e os filhos aqui presentes possam dessa mensagem tomar novas atitudes. Se você ainda vai ser pai, se prepare. Se prepare para ser um pai protetor, amoroso, inspirador. Sabe, queridos, para terminar eu quero ler um texto de Gilson Bifano. Ele diz assim, outro fator. Ele fala sobre a importância do pai. Por que um pai é tão importante na vida de uma criança? Presta atenção. Gordon MacDonald, em seu livro Segredos do Coração do Homem, nos responde, em parte, essa pergunta. Escreve ele. É o pai quem mostra ao filho o caminho da masculinidade. É o pai quem mostrará ao filho o caminho da masculinidade. Aquilo que o garoto deve vir a ser. Sua mãe não se acha preparada para isso. Não se deve esperar dela que o faça. Quando o menino acorda para a presença do pai e percebe o elo profundo que é preciso desenvolver entre ambos, tem início sua viagem rumo à masculinidade. Se para um menino a presença saudável do pai lhe dá condições de desenvolver positivamente sua masculinidade, na vida das meninas, os pais, no sentido masculino, são como afirmam Jack e Jerry Schroer,
no livro Pais e Filhas, as primeiras pessoas que elas olham, presta atenção nisso, as primeiras pessoas que elas olham para obter uma imagem sobre o que é o homem, é como ela como é o homem e como ele deve ser, é o pai. E você e eu que somos pais, representamos o sexo masculino para nossas filhas durante os primeiros anos de suas vidas. É os 5, 6 aninhos, 7 no máximo, já está formada a sexualidade do ser humano. Estão entendendo? Elas aprendem a amar ou odiar os homens, em grande parte através dos relacionamentos delas conosco. Elas aprendem a confiar ou não nos homens, em grande parte pelo que nós demonstramos para elas. Elas aprendem sobre uma intimidade correta, sobre compartilhar os bons momentos e sobre o amor conosco. Isso é uma responsabilidade enorme. É fácil ser pai? É. Ele fala nesse texto que nas penitenciárias, dia de visita, é praticamente só mulheres que vão visitar os filhos presos. Não se vê homem. É raro. A ausência paterna é evidente na vida dos criminosos que estão presos. Outro fator de grande importância da figura do pai é na formação religiosa da criança. O seu relacionamento com Deus, o Pai eterno. A relação com o pai irá afetar também como a criança enxergará Deus durante toda a sua vida. Conheci uma pessoa que, por não ter tido um bom relacionamento com seu pai, teve tremenda dificuldade de se relacionar com Deus na perspectiva de pai. Foram precisos alguns anos de trabalho psicológico para desvincular as marcas de seu pai biológico com a figura de Deus enquanto pai. E ele pergunta, e as famílias que não têm pai? Morreram? Ou divórcio? Ou abandonaram? Ele recomenda que uma pessoa precisa suprir essa ausência da figura masculina, pode ser um avô, um tio, um líder da igreja. Muito importante que as menininhas, as criancinhas, vejam no abraço de um homem, que o homem é amoroso. Eu sinto isso como pastor. Essa é uma missão. E a gente vê que as criancinhas que não têm o pai são mais carentes. Às vezes tem o pai fisicamente, mas é ausente emocionalmente. Está só embaixo do mesmo teto, mas não se relaciona. Hoje é dia dos pais. Eu homenageei meus pais. É hora de nós orarmos para cada pai aqui presente, para que sejam pais abençoadores. Terminei minha missão. Minha missão está terminada. Agora eu sou um pai, avô babão. Não sou mais pai. Amigo, conselheiro, sempre que eles me ligam, converso com ele. Acabou minha missão, já estão formadas. Acertei, errei, mas a graça de Deus é quem protege, é quem abençoa. Porque aos 25 anos, eu decidi temer ao Senhor. Entreguei minha vida a Cristo. Sabe, querido, ser pai não é fácil. Na Bíblia nós temos poucos exemplos de líderes, de grandes nomes que foram abençoados como pai. Nós temos nomes que nós conhecemos muito que foram péssimos pais. Samuel, um grande profeta. Seus filhos não deram em nada. Nada. Um homem de Deus. Juiz de Israel.
Deu em nada. Eli, sacerdote, seus filhos não deram em nada. Davi, um homem segundo o coração de Deus, seus filhos não deram em nada. Houve morte. Um irmão matando o outro. Coisa triste, né? Fraternicídio. O irmão possuindo a irmã. Davi. Nós não devemos confundir homens e mulheres de Deus com pessoas perfeitas. Todos nós temos nossos defeitos. Mas tem uma coisa que eu aprendi com os fracassos desses homens. Sabe o que eu aprendi com os fracassos desses homens de Deus? E com outros que eu tenho visto na minha vida, pastores inclusive, se deixaram levar pela missão e colocou a missão de Deus acima da missão família. A missão de Deus começa na família. Eu louvo a Deus, louvo muito, porque o Senhor me chamou para o ministério. Aos 46 anos, fiquei brigando com Ele até os 48. Aos 48 fui para o seminário. Aos 51 fui consagrado. Eu louvo a Deus. Eu vim fora do tempo normal. Eu pude criar meus filhos. Porque a igreja, ela exige muito. Quantos fins de semana nós passeamos, praia, sítio, com meus filhos? Curtir os filhos, quando eles estão se desenvolvendo juntos. Pastores jovens, cuidado! É um grande desafio. Seu ministério começa na sua família. Grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, tiveram problemas sérios nas suas famílias. E confundiram as coisas, trocaram as prioridades. Deus, família, igreja. Deu para entender? Quer que eu repita? Deus, família, igreja. Não tem outro caminho. Ao sair hoje no almoço, abrace e beije seus filhos. Peça perdão se algo veio no teu coração. E vamos começar um tempo novo? Ah, mas meus filhos já estão criados. Vai abençoar seus netos agora com as lições aprendidas. Abençoar seus netos. Como é importante um avô na vida de um neto. E Deus, a todos nós, nos abençoe. E aprendamos a valorizar essa figura tão desvalorizada nos dias de hoje, que é a figura de um pai masculino, líder, protetor, amoroso, inspirador. Repitam comigo: protetor, amoroso, inspirador. Deus a todos nos abençoe nesta manhã. E nós vamos agora, queridos, nesse momento final, louvar o nosso Deus. Nós vamos... Aliás, não, perdão, tem um ministério, né? Ministério Palavra em Cena. Por favor, vamos assistir. Bom dia, irmãos. Nós combinamos aqui de fazer junto para a gente encerrar mais cedo. E você ter um tempinho mais esticado lá para almoçar com seu pai. Pastor Osíris, a mensagem que ele trouxe nessa manhã, ele falou desses pais, que os pais erram e os pais acertam. E aí, nisso eu fiquei pensando ali no banco do meu pai. Eu lembro que, com mais ou menos 4 e 5 anos, meu pai teve muitos erros, mas também ele teve muitos acertos.
E eu lembro que a gente morava na zona rural, bem distante da igreja, a gente tinha que caminhar umas 4 horas para chegar na igreja. E lá em casa, todo mundo nasceu, nós éramos 4, somos 4, né? Aí nasceu todo mundo quase que de uma vez, que não tinha televisão. E eu lembro que meu pai me colocava aqui no pescoço, tinha uns 4 para 5 anos, porque a caminhada era longa, colocava uma aqui, e a minha mãe ia com os outros e com a bolsa. E a gente ia caminhando, 4 horas andando. Eu lembro que tinha percurso que a gente tinha que tirar os sapatos, para não ferir muito os pés com as correias dos sapatos. Então, assim, eu louvo a Deus tanto pela vida do meu pai. Eu guardo essa memória, um pai temente a Deus, né, um pai que ele não pôde nos dar muitas coisas. Mas eu acho que o fato dele ter nos apresentado Deus, ele salvou a nossa vida, tanto a minha como a vida dos meus irmãos. E hoje nós estamos bem encaminhados por causa desse acerto grandioso na vida do meu pai. Então, em nome dessa mensagem que o pastor Osiris trouxe, essa memória tão rica que eu tenho do meu pai, eu conversando com ele, eu falei, pai, eu agradeço tanto a Deus pela sua vida, o exemplo, eu sempre vendo ele estudando a revista da escola bíblica, cantando os louvores, né, apresentando Deus para nós de diversas formas. E isso eu deixo para os pais novos que aqui estão. Vários aqui já cumpriram essa missão, agora já estão aí apoiando os filhos nessa missão. Apresente Deus para o seu filho. Tem tantos pais que se preocupam em apresentar o shopping, o brinquedo da moda. Apresente Deus para o seu filho. Deixa seu filho perceber você orando, chorando diante de Deus. Perceber você lendo a Bíblia, perceber você explicando a história da Bíblia, a história de Davi, a história de Abraão para ele, porque você vai estar formando na memória, no coraçãozinho do seu filho, fortalezas que o inimigo não vai ter poder de derrubar. Apresente Deus para o seu filho. Essa homenagem aos Dias dos Pais, ela surgiu nos Estados Unidos. E ela começou com uma moça que quis agradecer o seu pai pela dedicação que o pai devotou a ela. O pai dela era um veterano de guerra, da Guerra Civil dos Estados Unidos na época, foi em 1910, e ele fazia aniversário no dia 19 de junho. E o pai perdeu a esposa e ele teve que criar sozinho os seus filhos. Então, essa moça, o nome dela é Sonora, ela homenageou o pai dela nesse dia, no dia 19 de junho de 1910. Depois, essa data foi tomada como uma data para homenagear os pais nos Estados Unidos. Que nós possamos fazer como essa Sonora, né? E Deus também nos ensina isso, né? Através da sua palavra, a valorizar, a honrar os nossos pais. Lá em casa eu tive uma luta, né, para preparar a homenagem de hoje. Eu fiquei entre 2 textos. E eu falava, põe esse texto? Não, tira esse texto. Eu falei, não, vou deixar aqui. Então, 2 textos que eu pensei em trazer para somar essa mensagem de hoje coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. E Isaías 40, 29... vai dizer assim, porque criar filhos não é fácil. A gente está dizendo aqui que é fácil, é difícil, é complicado, né? Aí Deus, ele vem com a sua palavra fortalecer você, pai, nessa missão. Ele diz assim, Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E com essa palavra, então, eu quero deixar aqui a nossa homenagem aos papais da PIBA, aqueles que estão em casa. No vídeo, alguns pais não vão aparecer, tá? No vídeo da homenagem. Mas o vídeo também é em homenagem a todos os papais da PIBA.
Oi, bom dia, irmão. O Palavra Licença, ele fez um pequeno vídeo mostrando algumas características de alguns tipos de pai. Então, nós fizemos isso com uma pintada de humor e espero que os papais sejam abençoados, tá? Por esse vídeo. Deus abençoe a todos. Só uma última fala aqui. No finalzinho, quando encerrar aqui o vídeo, o segundo, aí os papais vão vir aqui à frente, o pastor vai estar orando pelos papais e vocês também vão pegar a lembrancinha que nós preparamos para vocês. Ô pai, eu vou sair no shopping com as minhas amigas, tá? Então, olha só. Antes de você sair, lembre-se de o seguinte. Eu quero que você me mande uma mensagem pelo WhatsApp de 10 em 10 minutos. Eu quero que você poste fotos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu quero saber onde você está. Ativa a localização também, entendeu? Me marca, que eu quero saber, tá bom? Aproveita, tira umas fotos, vocês adoram tirar fotos, com aquele dedinho assim, e manda pra mim, tá bom? Divirta-se. Twitter, Instagram, Twitter. Ô filha! Fala! Vem aqui, por favor! Tô indo! Filha, como é que funciona isso aqui? Como é que eu saio disso aqui? Tá, peraí, calma. Mas como é que você conseguiu entrar nisso? Eu não sei, eu fiquei apertando aí. Mas peraí, isso é a galeria, pai. É galeria? O que tem na galeria? Fotos. Ai, meu Deus do céu! Aqui, vamos lá. Essa geração é muito complicada. Ai, Meu pai. tempo não tinha essas coisas não, sabia? A gente usava o telefone. Ai, pai, mas por que você tá gritando desse jeito? Ah, porque eu tô irritado. Ai, pai, olha aqui. Eu quero falar com ela porque eu quero que ela compre umas coisas pra mim. Ela não tá na rua? Aproveita e compra pra mim logo. Tá bom, pai, manda uma mensagem. Tá, Você mas só- como? Caramba. Aí, ó, assim. Aí digita aqui, não é isso? Isso. Tá, amor. Tá, beleza. E como é que Mas faz? que você- Mas ensina. Pai, você tirou uma foto do seu dedo. Mas como tirar do meu dedo? Você mandou pro seu amigo. Olha só. Desisto. Acabou. Fica com esse telefone. Acabou. Pai. Amor, Oi, o que foi? o fogão não tá acendendo. Espera, deixa aqui eu conserto. Deixa aí. Amor, Oi, o que foi? a descarga do banheiro deu problema. Eu acho que eu vou chamar alguém. Não, que chamar alguém o quê? Calma, eu vou resolver. Espera. Querido, Oi, o que foi, amor? o computador do Júnior tá quebrado. Eu vou chamar alguém, né? Não, quem vai chamar alguém? Não, fica tranquilo que eu vou consertar. Calma.
Che vuole aquela filha mia? O que você quer com a minha filha? Parla a me! Tudo que você fizer com a minha filha, saiba que eu vou fazer com você. Pai, o que é isso? Essa é uma experiência mágica, repleta de bondade e da graça de Deus. É como se o coração batesse mais forte do que nunca. É como se a felicidade se tornasse mais viva e em festa em nosso pensamento. É descobrir uma chama que antes não existia dentro da gente. É encontrar em todas as coisas algo maravilhoso. Não é possível negar que os primeiros momentos se tornarão eternos. Podem passar anos e mais anos que nada fará esquecer o primeiro colo, as noites que eu te coloquei para dormir, os primeiros sorrisos, os primeiros passos. Além de proteger e cuidar, amar sem precedentes. Isso é algo que acontece de forma imediata. Quando um filho nasce, alguma coisa diferente nasce também dentro de nós. E não é só uma responsabilidade sem dimensão. É também algo belo no seu coração. E que experiência é essa? A de ser pai. Que Deus abençoe a todos os pais. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Muito bem. Antes de os pais virem à frente, eu queria saber se você tem aí como jogar o PPP. Tem? Tem?
Vocês sabem que a igreja está numa campanha chamada PPP, que é Presente para a PIBA. Presente para a PIBA. E nós temos como alvo, não é, melhorar nosso sistema de transmissão, de vídeo, de som. E eu queria que você soubesse como está. Nossa primeira meta é 12 mil. E já foi ultrapassada, não é? Já foi ultrapassada. E a nossa segunda meta agora é 17 mil. E para esses 17 mil, nós já alcançamos 3.063,50. Correto? Ok? Então você não esqueça, quando você for ofertar seus dízimos, suas ofertas, coloque no envelope PPP, para que nós estejamos melhorando também a iluminação. Tudo aqui precisamos melhorar. Já alguma coisa já foi feita, computador novo, né? Câmera nova. Quase novo, né, Daniel? Mas está bom. E Deus está nos abençoando. Bem, amados, e antes ainda, eu quero lembrar que sábado que vem de manhã, nós gostaríamos de ter aqui a manhã do ID, e se você deseja fazer parte, nós vamos sair e distribuir folhetos e convidar para os trabalhos da igreja as pessoas que nós encontrarmos. Então, você está sendo convidado para participar dessa manhã do ID. 9 horas da manhã, sábado, estaremos aqui para sairmos pelas ruas e compartilhar a palavra de Deus com os nossos vizinhos. Sábado que vem, 9 da manhã. Se você sente no seu coração que Deus está falando, que você deve se membrar nesta igreja, ou por batismo, ou por transferência de outras igrejas, nós temos um curso que prepara você para isso, curso de novos membros, onde você vai conhecer como nós somos, como nós pensamos, as nossas, como nos organizamos. Então você deve me procurar para que nós possamos anotar seu nome e colocar você no nosso grupo de novos membros e entrar em contato com você. E finalmente lembrar que hoje à noite temos culto presencial, às 7 horas da noite, presencial. Se você desejar vir, venha para cultuar a Deus e trazer convidados para ouvir a palavra de Deus. Amém? Antes de orarmos, vamos à homenagem agora dos pais, por favor. Os pais venham à frente para receber uma lembrancinha da igreja e vamos orar por vocês, porque vocês têm uma grande missão, uma missão desafiadora, só pela graça de Deus. Bem, uma turma de respeito, hein? Vinte pais. E tem alguns que são candidatos a pai, já estão casados e estão enrolando, né? Vamos ver se ano que vem eles vêm aqui à frente. Tem alguns que eu estou marcando aqui, o Wellington, o Daniel. Obrigado, querida. Mas tudo no tempo de Deus, né? Bem, amados, vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essas vidas preciosas. Algumas vidas já cumpriram a sua missão, seus filhos já são adultos, mas continuam como amigos aconselhando. Pai sempre será um conselheiro, sempre será um amigo. E entre esses pais, tem um aqui que nós poderíamos homenagear como o mais antigo, que é o irmão Gilvan. Esse é o pai mais idoso. 93. Não tem pressa não, viu? Pode ser 94. 94 não, 93. Isso. Tivemos ontem conversando, foi muito bom.
uma vida de lutas e de vitórias. Teve 2 filhos. Uma está morando na Alemanha e o outro já falecido, era um médico. Então, nessa vida nós temos alegrias e tristezas. Deus abençoe a cada pai. Os mais novinhos, tem os bebês mais novinhos. Quem é o pai que tem um bebê mais novinho aqui, hein? Eu acho que é você. Quem? Renato. Você? Quantos meses? 1 ano e 1 mês. Alguém tem bebê mais novo? Tudo bem. Olha para a tua direita aí, olha. Isso aí, o Gilvan. Está vendo? Está olhando para ele? Isso. Um dia você vai chegar lá, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Oremos. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, em que podemos, como igreja, livremente, elevarmos nossas vozes em adoração ao Senhor, louvando-o pela tua graça, Senhor. Nós queremos nessa manhã agradecer pelos nossos pais. A tua palavra nos manda honrar os nossos pais. E nós te agradecemos pela passagem dele em nossas vidas, porque eles têm sido influenciadores de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a sermos pais protetores, amorosos, que possamos cuidar dos nossos filhos e encaminhá-los no caminho do Senhor. Peço a tua bênção por cada pai que está aqui à frente e te agradeço por aqueles que não estão aqui, mas que estão, ó Deus, nesse momento ouvindo a nossa voz. Que o Senhor esteja abençoando eles na sua missão. Que o Senhor dê sabedoria. Que o Senhor dê a eles a direção. Enche o coração deles do teu amor, da tua compaixão, para que possam ver os seus filhos amanhã como homens e mulheres de Deus, vencedores na vida. Muito obrigado por esta manhã. E que o amor do nosso Pai, Pai do céu, o teu amor, Pai, e a graça maravilhosa e protetora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o conforto, o consolo e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre esta amada igreja aqui no Andaraí e sobre todas as demais igrejas do Senhor Jesus, sobre a face da terra espalhadas hoje e para sempre. Amém. Amém. Um bom almoço de Dia dos Pais. Deus abençoe. Até logo mais à noite, aqueles que puderem.